Olá, quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e te convidar então à reflexão na bendita palavra do Senhor. Como temos sempre te convidado, que você possa aquietar o seu coração, que você possa, se estiver em casa, reunir os seus e vamos ler, vamos meditar na palavra do Senhor. Quero te convidar à meditação no texto do primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel no Antigo Testamento, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, Antigo Testamento, nos diz assim a palavra do Senhor. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, invocamos o Teu nome, invocamos Tua presença, invocamos Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, Pai. Fala conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Precisamos da palavra, queremos ser alimentados, exortados, queremos ser avivados por Tua palavra. Rogamos-te assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um texto muito importante na história do rei Davi, que nesse tempo ainda não era o rei Davi. Ele tinha servido ao rei Saul, quando então o rei Saul entrou naquele processo de grande inveja e passou a persegui-lo, tentando matar Davi de qualquer forma, até que Davi então admite que não havia maneira de viver com Saul e acaba arrumando um espaço na terra dos próprios filisteus e constrói essa cidade, a cidade de Ziclag. E nessa cidade, então, ele constitui família, os seus líderes, aqueles homens que caminhavam com ele, também constituíram suas famílias, e eles edificaram a cidade, eles tinham paz, eles tinham alegria, e eles tinham vida ali, e a história ia se desdobrando segundo os propósitos de Deus. Mas houve, então, uma proposta de guerra entre os filisteus e os israelitas, e Saul, então, se levantou contra os filisteus, e Davi, que agora estava ali com os filisteus, quis ir para essa batalha, que não havia qualquer evidência de propósito de Deus, não havia qualquer direção da parte de Deus para Davi participar de uma guerra dos filisteus contra os israelitas. Então houve uma vaidade intensa no coração de Davi, um propósito ali, na minha leitura, realmente extremamente equivocado, ao ponto dos próprios filisteus rejeitarem a ele. Quando ele deixa então a Ziclag, deixa as mulheres, deixa os filhos, todos os homens se vão para aquela batalha, e quando estão lá, já há alguns dias para irem para a batalha, os príncipes dos filisteus começam a dizer: não, esse é Davi, o homem que nos perseguia, agora como é que ele vai para a guerra conosco? E acontece ali um conflito, e o próprio rei, que passou a gostar de Davi, fala: olha, os príncipes não querem que você vá. E eu entendo que Deus estava agindo em tudo isso, e Davi não foi para aquela batalha. E aí, então nós vamos ter esse momento em que, estando lá, nesses dias até voltar para Ziclag,
vêm os inimigos e atacam a cidade de Davi, Ziclag, não é? Diz aqui o texto, chegando ao terceiro dia, tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, né? E a esta ferido e queimado a fogo. Então, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Então, o quadro é um quadro de tristeza, a cidade queimada, as casas destruídas, os muros das cidades destruídos, e ali estava Davi com seus servos, vendo aquela cena, e eles se põem a chorar, eles entram num conflito uns com os outros, querendo inclusive matar Davi. A angústia toma o coração deles, porque de fato eles não viram suas mulheres, não viram seus filhos, não viram a família, e a destruição, aquela fumaça, aquela cena terrível da cidade completamente destruída, e eles chorando, angustiados, acusando-se uns aos outros, e até que o texto nos diz no versículo 6 que Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. No meio desse caos, no meio desse momento de grandes perdas, de grandes destruições, nós vamos encontrar o Espírito de Deus, a graça de Deus visitando o coração de Davi, que vai se reanimar no Senhor. E é sobre então isso que eu quero conversar um pouquinho com você, a partir desse texto, da proposta do texto que nos mostra Davi se recuperando, se renovando no Senhor. Quero falar então com você sobre a verdadeira renovação espiritual. A verdadeira renovação espiritual, esse reanimar-se no Senhor, esse renovo de forças na graça, no poder de Deus. É sobre isso que quero falar com você. E sem delongas, o primeiro aspecto que nos mostra aqui o texto é que a verdadeira restauração, a verdadeira restauração espiritual, ela envolve a verdadeira visão da situação. Envolve a verdadeira, real e coerente visão da situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando essa pregação. Muitas vezes os problemas vão afetando nossos filhos, nossas famílias, nossa espiritualidade, e nós não temos uma visão real. O maligno está afetando nossos filhos, o maligno está afetando nosso casamento, e nós não temos uma visão real de que há uma destruição ali que vem acontecendo, e muitas vezes ela é espiritual. No caso de Davi, a gente vê o coração dele sendo tomado por essa vaidade de enfrentar Saul, a possibilidade desse grande sonho dele, de imaginar que dentro da sua lógica ele podia enfrentar o próprio povo de Deus, agora do lado dos filisteus, só porque ele queria, numa batalha talvez reconhecida, que ele pudesse matar Saul e ficar com as mãos limpas. E o coração dele, levado por essa vaidade, deixa mulheres, deixam os filhos, tudo ali sem proteção. Eles deixam todos ali sem proteção e vão para esta vaidade, nesse sonho de enfrentar essa batalha. E é assim que eu vejo, de repente está tudo ali desprotegido, a família desprotegida, os bens desprotegidos por causa de uma vaidade do coração de Davi. Há pouco tempo me ligou um pastor pedindo aconselhamento, e de repente ele começou a chorar, uma angústia profunda, estava pensando em destruir a própria vida, mas ele estava tão cego, ele não via a situação real, que havia uma opressão maligna, que o diabo, o inferno estava tentando destruir a família dele, mas ele estava vendo a esposa como inimiga, ele estava vendo a esposa como sua inimiga, e não realmente uma estrutura satânica, maligna. Pandemia, desemprego bateu dentro da casa dele, as finanças da igreja caíram terrivelmente, não estava dando conta de pagar as contas, e o que ele gritava é que não via ali apoio da esposa. Então ele via a esposa como a sua inimiga, e naquela situação então ele deixou de ter a visão exata do problema. Por isso eu quero exortar você. Esse texto aqui nos diz que eles viram realmente a situação era real, triste, talvez tinham que ter visto antes,
que estavam deixando a família desprotegida, ou as famílias e os bens, a cidade, tudo desprotegido. Mas eles não tiveram então em tempo, agora eles têm a visão real. A visão real é aquela fumaça subindo de tudo queimado, tudo destruído, e as famílias não estão ali. E eles se põem a chorar, se põem a acusar um ao outro, mas ao mesmo tempo esta visão, admitir que a situação está acontecendo. É triste, queridos, como tantas pessoas não têm uma verdadeira visão de como os filhos estão, de como estão as famílias, de como estão os processos, e se põem muitas vezes a atacar um ao outro nessa pandemia, desemprego, fome, opressão. Como maridos e mulheres estão se atacando, como os pais atacando os filhos, as famílias sendo destruídas, e não tem uma visão espiritual, que eu quero te chamar a atenção nessa hora, quando o texto nos chama para o segundo aspecto, que a verdadeira restauração espiritual, renovação espiritual, ela exige, ou ela envolve o verdadeiro quebrantamento, uma visão real da situação e um verdadeiro quebrantamento. Nos diz a palavra que Davi se colocou ali a chorar, nos diz que, versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Quando foi a última vez que você chorou por seu filho diante de Deus? Foi a última vez que você chorou por sua família diante de Deus, chorando, Senhor, tem misericórdia? A última vez que você chorou por seus pecados? Davi, com essa vaidade de poder, de conquistar o poder de qualquer maneira, ele queria então enfrentar Israel, o povo de Deus, enfrentar Saul e sair dali vitorioso, ser reconhecido como rei. Mas vocês imaginam, queridos, que tragédia seria Davi matar Saul numa batalha contra o povo de Deus? O povo não ia aceitar isso nunca, não ia reconhecer como aquele que destruiu o povo de Deus. Davi estava profundamente equivocado e abandonou ali a família nessa busca de vaidade, é a leitura que eu faço do texto, mas agora ele se põe a chorar em arrependimento, em quebrantamento diante de Deus, porque tudo que ele tinha sido afetado pelo inimigo. Nós precisamos muitas vezes de um verdadeiro quebrantamento, de reconhecer que temos falhado, de que temos falhado muitas vezes com a nossa família, de que temos muitas vezes falhado uns com os outros. Eu tenho aconselhado vários casais nesses dias da pandemia, e é impressionante como que realmente uns estão atacando aos outros. Alguns falam que a pandemia aflorou o que já estava ali de ruim. Não sei se eu diria isso. Creio que sim, tem aflorado alguns aspectos ruins que já existia no relacionamento, mas aflorou a incapacidade de quebrantamento, a incapacidade de chorar pela família, de reconhecer seu próprio erro, e ficamos atacando o outro, e ficamos impacientes, intolerantes, agressivos. Esse texto nos chama ao quebrantamento, ao verdadeiro quebrantamento que leva à verdadeira restauração, o renovo espiritual na presença de Deus. Sem quebrantamento, sem arrependimento, sem humilhação, não há experiência verdadeira com Deus. O quebrantamento, o rasgar o coração, o chorar, o clamar. Então estamos falando de um homem guerreiro, de um verdadeiro general, que era Davi, ainda não era rei, mas um verdadeiro general, experiências tremendas de batalhas, mas agora está ali quebrantado, com o coração derramado na presença de Deus. Homens e mulheres de Deus precisam aprender isso com Davi, nesse momento que olhamos para esse texto. Mas ainda o texto nos chama a atenção para o fato de que a verdadeira restauração espiritual envolve a verdadeira disposição espiritual. Nos diz versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. A verdadeira restauração espiritual envolve a verdadeira disposição espiritual. Depois de quebrantarmos o nosso coração, de rasgarmos o nosso coração, talvez de jejuarmos, de ter um tempo ali de
humilhação, de contrição, nós precisamos assumir essa disposição espiritual. Davi muito se reanimou ali no Senhor. Davi se reanimou, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Deus está vivo. A pandemia não é maior que o Senhor. Os conflitos políticos não são maiores do que o nosso Deus. O desemprego não é maior do que o Senhor. A falta de um dinheiro no seu bolso hoje não é maior do que o nosso Deus, o nosso Pai. Davi tinha experiências vivas com Deus. E depois de chorar, de derramar profundamente o coração diante do Senhor, ali estão as pessoas acusando, estão tentando até matá-lo. Mas ele dá-nos uma lição tremenda aqui, queridos. Sua mulher talvez esteja te acusando, seu marido, filho, aquele conflito no lar. Abandone esse conflito e olhe para Deus. Recupere sua força, o seu ânimo no Senhor, em nome de Jesus. Davi muito se reanimou no Senhor. Davi encontrou essa renovação, essa restauração espiritual, essa disposição espiritual no Senhor. Você que estuda, que tem que estudar, você que tem que amanhã ir para o trabalho, você que tem que enfrentar os conflitos aí em relação à pandemia, alguns enfrentando luto, enfrentando suas dores, não é tudo isso. Nós precisamos chorar, derramar o coração diante de Deus, precisamos ter um quebrantamento diante dessa visão real, mas também precisamos assumir essa disposição espiritual. A única maneira de enfrentarmos a pandemia, desemprego, fome, dificuldades no casamento, é olhando para o Senhor. É com a disposição espiritual de jejuar, de orar e de se levantar para enfrentar o problema, que nos leva então para o nosso último ponto. Davi nos ensina aqui, o Senhor Deus, por esse texto, a verdadeira restauração espiritual envolve o enfrentamento da situação na força e no poder do Senhor seu Deus. Nos diz aqui a palavra que disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 6 homens. A história termina dizendo que aí veio então Davi com os seus homens, e nos diz aí no final do texto que eles então conseguiram recuperar suas mulheres, conseguiram recuperar seus filhos. Nos diz aí versículo 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Queridos, Davi consultou o Senhor de todo o coração, e ele então enfrenta a situação na força e no poder do Senhor, porque ele foi lá, ele quebrantou o coração, ele teve essa disposição espiritual no Senhor, e ele enfrentou as batalhas no poder do Senhor. Nós estamos no tempo do Evangelho, nós estamos no tempo da graça de Cristo. O Senhor Jesus é o nosso Rei, é o centro de tudo. Para Ele nos voltamos, na força dEle nos movemos, na força de Cristo e no poder do Espírito Santo. E somos então encorajados, somos impulsionados a enfrentar a vida, a enfrentar os problemas na graça, no amor e no poder de Jesus. E o texto nos diz que Davi experimentou grandes vitórias do Senhor, experimentou grandes vitórias de Deus. A restauração da família, a restauração da cidade.
Um dia eu ouvi um pastor pregando nesse texto e ele disse justamente, muitos líderes pensam em reconstruir a cidade. Talvez ali, quando Davi vê tudo aquilo destruído, alguns líderes do nosso tempo diriam, vamos reconstruir tudo. E gostei daquela mensagem de um pastor que dizia que do que adianta reconstruir muros, cidades, e as ruas continuarem sem as crianças correndo, as praças continuarem sem os velhos ali conversando, as mulheres no mercado fazendo as compras, os homens trabalhando. Davi tem essa visão de que restauração não envolvia só prédios, muros, ruas, envolvia a família, por isso choraram, por isso buscaram o Senhor, por isso na força do Senhor eles se foram e conseguiram recuperar suas famílias, o tesouro mais rico que eles tinham, de maior valor, seus filhos, suas famílias, e eles voltam com esse tesouro, e aí sim tem sentido pensar em reconstrução da cidade, dos empreendimentos, dos projetos, na presença de Deus. Quais são as implicações dessa palavra para a nossa vida, queridos? Deixa eu dizer para você uma questão muito grave que nós estamos vivendo, que esse texto quer nos chamar a atenção. Nós estamos começando a passar a pandemia, não estamos? O comércio voltou, começa a aquecer, estamos aí em luta com a inflação, a guerra política é imensa, mas sabemos que a economia está voltando a aquecer, trabalho, a cidade está movimentada, estamos ficando presos no trânsito de novo, aí 1 hora presos no trânsito, é porque a cidade está viva, o processo está acontecendo. Então, não venha me dizer que os processos não estão se recuperando, e aqui não estou fazendo propaganda política, estou falando da misericórdia e da graça de Deus em meio à pandemia. Veja bem, mas não importa, querido, só a recuperação da economia, do emprego, da carteira assinada. Nós precisamos pensar sério e urgentemente sobre a família, a restauração do relacionamento familiar, a visão correta do que estamos perdendo. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Nós não temos tido a visão muitas vezes correta dos problemas. Muitos pais, como Davi, correndo para as batalhas, querem conquistar mais uma batalha financeira e trazer dinheiro para casa, mas não estão tendo a visão correta, muitas vezes estão perdendo os filhos, perdendo a família, perdendo os relacionamentos conjugais. Estamos vivendo aí dias em que nos preocupamos com o suicídio, com a destruição dos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. É hora de ter uma visão correta, que não é só pôr dinheiro, não é só pagar uma faculdade, não é só pagar escola. É preciso termos paz na família, ter um relacionamento saudável entre esposo, esposa e os filhos. Davi tem essa visão honesta e sincera, que ele fracassou indo para a batalha, esquecendo da família. E ele assume ali chorando, quebrantado, diante dessa visão honesta, coerente, ele tem um quebrantamento diante de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, porque isso é tão grave, queridos, que algumas pessoas não estão voltando para a igreja não salva, mas a pandemia tem levado a uma acomodação espiritual. Aqui na Igreja Esperança eu não vou brigar com você para você vir para a igreja, você não vai me encontrar brigando com você para você vir para a igreja. Mas Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. E eu preciso hoje, sem brigar com você, alertar, trazer essa palavra, cuidado em ficar olhando para a pandemia, para os problemas financeiros e vendo só a questão de trabalhar, de trazer o pão. Aí você vai para o trabalho, você vai para o comércio, mas de repente muitos estão abandonando a vida espiritual. Não é só vir à igreja, sua vida devocional, sua vida de oração, mas a palavra fala, no Salmo 133, da comunhão dos santos, da igreja, onde Deus ali, quando estamos reunidos, Ele ministra a sua bênção. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento leva muito a sério a questão da comunhão dos santos, a comunhão dos crentes.
Eu quero exortar você a vir para a igreja, trazer seus filhos, trazer sua família, para que nós louvarmos a Deus, buscarmos o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Essa é a aplicação principal que eu quero tirar dessa palavra para nós. Ter uma visão real dos problemas, ter um coração quebrantado, chorar diante de Deus, mas ter uma disposição espiritual para vir, para manter o seu culto familiar, sua vida devocional na família, manter a sua família unida diante do Senhor, mas também ter essa disposição espiritual para nós como igreja, aqui apoiarmos uns aos outros. Então estamos insistindo sim, venha para a igreja, com a máscara, com distanciamento, estamos vacinados, agora até os adolescentes estão sendo vacinados, e nós estamos no mercado, estamos no trabalho, estamos nas repartições públicas, e nós precisamos também voltar para a igreja. Se você pode voltar com os cuidados, volte para a igreja. Eu faço isso como um convite de amor, como um convite alegre, tem sido uma bênção, amados. Nossos cultos têm sido uma bênção, a convivência tem sido maravilhosa. Deus tem falado conosco aí pelas mensagens que você está escutando à distância, mas Ele está falando e visitando a igreja segundo suas promessas aqui no culto presencial. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, continue trazendo aplicações para o seu coração desse texto. Levante-se para o enfrentamento da vida também, se você está desempregado, na depressão, na tristeza, como Davi, consulte o Senhor e levante-se na força e no poder de Jesus, que é o nosso centro da vida, que é o centro da nossa fé, na força e no amor de Cristo. Levante-se, enfrente a vida no poder e no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado por esta hora feliz da reflexão da palavra. Alimenta o nosso espírito, visita a tua igreja, o teu povo. E, Senhor, sim, trazemos essa palavra de exortação para virmos para a igreja presencialmente com as nossas famílias, mas fazemos com amor, no temor do Senhor. Cada um deve se analisar em Ti, Senhor. E o Teu Espírito Santo há de nos mover, Senhor, a não ficarmos acomodados espiritualmente. Muitos estão se acomodando. Tem misericórdia, Senhor, para que não percamos a visão correta da vida, dos problemas e a maneira certa de enfrentá-los. Mais uma vez, Tu usas a história, a Bíblia, Tua Escritura, para nos mostrar como o Senhor agiu na vida, como a vida de Davi. O Senhor agiu, ele respondeu, e ali, Senhor, a Tua graça se manifestou, e hoje em Cristo podemos olhar para tudo isso por meio de Cristo, e por Cristo sabermos que podemos nos levantar, viver a igreja, viver a fé, viver o trabalho, viver a vida, enfrentando tudo no poder e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso, eterno e bendito Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.